Bom dia, pessoal. Tudo bem? Como estamos? E aí, galerinha, todo mundo me ouvindo? Todo mundo me vendo? Bom dia, Emily. Muito bom, maravilha. Bom dia, Roger, Gabi, Mafê, Daniel, Luísa. Bom dia a todos. Vamos dar continuidade às nossas aulas. Bom dia, bom dia. Vamos lá. Quem chegou a fazer os exercícios da apostila referente às aulas 19 e 20, que a gente tinha feito aqui sobre adjunta de nominal e predicativos, as diferenças de uma adjunta de nominal para as diferenças de um predicativo. Quem chegou a fazer? Eu tinha pedido. Muito bom, parabéns. Parabéns quem fez. Legal. Perfeito. Hoje, então, nós faremos a correção desses exercícios, ok? A gente vai corrigir junto, tá? Para vocês terem certeza aí de que vocês acertaram todos eles com tranquilidade, ok? E quem aí não conseguiu fazer, já aproveita aí para tirar as dúvidas, certo? Para tentar completar aí as questões. Tranquilinho, pessoal? Vamos lá. E aí depois vocês complementam as informações lá dos exercícios do plural. Quem não fez aqui, consegue fazer no plural depois e vice-versa, tudo bem? Mas é interessante que ambos os exercícios estejam feitos, tanto da apostila quanto do plural. Legal? Então vamos lá, galerinha. Então, só para quem não lembra, aqui, na verdade, na aula passada, a gente tratou aqui sobre as diferenças de um adjunto adnominal para um predicativo, certo? Adjunto adnominal, predicativo. Qual que era a maior diferença que a gente viu entre os dois, que ficava fácil de identificar um adjunto adnominal de um predicativo? É que no predicativo, ele obrigatoriamente vem separado do nome por um verbo, certo? Então, para a gente conseguir ligar o predicativo ao nome, a gente precisa da interferência do verbo. Enquanto o adjunto adnominal, a gente não precisa da interferência de um verbo para ligar ele ao nome. Tudo bem? Então, aqui a gente tem diversas bolsas de valores. Nesse momento aqui, a gente não tem nenhum verbo. E mesmo assim, a gente consegue ligar o complemento aqui para a palavra bolsa. Então, a gente não precisa da interferência de um verbo. Nem aqui, nem aqui. Então, aqui, tanto diversas quanto de valores, ambas completam a palavra bolsa sem interferência de um verbo. Então, isso se dá como adjunta de nominal. A mesma coisa funciona aqui para grandes com a palavra perda. A gente tem o verbo aqui, certo? O verbo sofrer, porém, a gente não precisa da interferência dele para ligar aqui os complementos aqui do substantivo. Enquanto aqui a gente precisa. Tudo bem? Isso aqui ficou claro para todo mundo? Hein? Isso aqui foi o que a gente tinha visto aqui na aula passada. Ok? Sempre aqui a gente precisa da interferência do verbo e aqui a gente não precisa da interferência do verbo. Ok? Isso aqui foi, assim, a característica mais fácil da gente conseguir identificar a diferença de um adjunto adnominal para um predicativo. Legal? Então, tendo isso em mente, né, a gente vai fazer o exercício. Outra coisa que a gente tinha visto também, gente, é a questão de um é momentâneo, né, e o outro não é momentâneo. Então, essa característica aqui, o adjunto adnominal, acaba dando uma característica de algo que não é momentâneo. Então, a coisa não está daquele jeito, a coisa é daquele jeito.
enquanto aqui a coisa está momentaneamente daquele jeito. Tudo bem? Então, aqui, quando eu tenho um predicativo, eu normalmente expresso algo momentâneo, e aqui eu expresso algo que não é momentâneo. Okay? Então, aqui é temporal, pode ser modificado de acordo com o tempo, e aqui não pode ser modificado de acordo com o tempo. Tudo bem? A gente tinha visto aí que eram características fixas dessas duas coisas também. Ok? Legal. Então, vamos tentar fazer a correção desses exercícios. Primeiro exercício. Classifique os termos grifados nas frases a seguir, explicando a diferença de sentido entre elas. Então, a gente tem essas duas frases, e a ideia eu quero que vocês classifiquem qual é qual. Qual das duas frases eu tenho um predicativo e qual das duas frases eu tenho um adjunto adnominal, certo? Então, aqui eu tenho a primeira frase. O menino compenetrado assistiu ao espetáculo. E a segunda eu tenho. O menino assistiu compenetrado ao espetáculo. A oração 1, aqui, seguindo essas características que eu dei para vocês. Ela é um adjunto adnominal ou um predicativo? Quem sabe me dizer? Aí colocaram aqui no chat para mim. 1, adjunto adnominal, porque compenetrado é uma característica própria do menino. E qual seria a explicação da frase 2? O menino assistiu compenetrado ao espetáculo. Adjunto adnominal. Adjunto adnominal seria A1 ou A2? A1, ok? A1 é adjunto adnominal. E A2? Ó, aqui alguém já me deu a explicação perfeita da frase 1, certo? Qual foi a frase 1? Colocaram aqui, ó. Adjunto adnominal, porque compenetrado é uma característica própria do menino. E já colocaram da 2 também. Predicativo, porque compenetrado admite um valor momentâneo. Então, vamos checar aqui, porque está correto. Tá? Então, olha lá. A1, em 1, compenetrado é adjunto adnominal do sujeito. Em 2, é predicativo do sujeito. Quando o sentido em 1 interpreta-se que o menino é habitualmente compenetrado, então é uma característica própria do menino. Em 2, estava compenetrado no instante em que assistiu ao obstáculo. Não é próprio, é momentâneo. Tudo bem? Fácil, né, gente? Foi bem tranquilo aqui. Alguém tem alguma dúvida? Legal. Então é isso mesmo. Tudo bem? Vamos para o 2. Muitas vezes, o adjunto adnominal é totalmente desnecessário na frase. Então, ó, o adjunto adnominal, a gente pode tirar ele da frase na maioria das vezes, que não vai fazer diferença. Eu consigo continuar entendendo a frase, certo? Por acrescentar um atributo repetitivo ou então desgastado e inexpressivo. Ou seja, eu estou explicando ali na frase uma coisa que é praticamente óbvia, certo? Assinar a alternativa em que o termo de destaque não se enquadra nesse caso. Então, prestem atenção que aqui ele citou muitas vezes, tá, gente? Não é sempre. Não é sempre. Mas muitas vezes em que eu utilizo um adjunto adnominal, eu posso retirar ele da frase. A frase permanece no seu sentido. Eu consigo interpretar a frase normalmente, porque eu estou sendo repetitivo com o uso desse adjunto adnominal. Qual dessas situações isso não se enquadra? Então, aqui eu tenho as 5 alternativas. A. Bill Clinton agora vai escrever sua autobiografia. B. Como despedida final, quero desejar a todos um bom fim de semana. C. Medicina é uma carreira que apresenta especificidades próprias. D. Dom Casmurro é um livro interessante e Machado de Assis, um autor demais. E E. Certos preconceitos sociais arraigados, difíceis de erradicar. Então, vamos analisar aqui, ó. A. Bill Clinton agora vai escrever sua autobiografia. Certo? Autobiografia, quando é auto, já não é uma coisa própria? Já. Então, esse sua aqui da frase, se eu tirar, a frase permanece. Bill Clinton agora vai escrever uma autobiografia, por exemplo. Né?
eu já sei que é dele, é alto, né? Então, aqui no caso, ela se encaixa nessa descrição. B, como despedida final, quero desejar a todos um bom fim de semana. Não tem como ser uma despedida no meio do caminho, ou uma despedida de começo, né? Ninguém se despede nessas situações. Uma despedida é sem final, né, gente? Então, aqui vira até redundância, né? Aí, ó, falaram para mim aqui que é a D, hein? Será? Será? Vamos ver. É a E, hein, gente? Alternativa E. Vamos terminar a correção aqui, que eu já explico para vocês o porquê. A C, ó. Medicina é uma carreira que apresenta especificidades próprias. Gente, se a especificidade já é própria, né? Algo específico é porque já é próprio. Dom Casmurro é um livro interessante, Machado de Assis é um autor demais. As duas coisas aqui se contrastam, né, gente? E aqui, ó, há certos preconceitos sociais arraigados, difíceis de erradicar. Arraigados, gente, é de raiz, enraizados, né? Nem todos os preconceitos sociais estão de fato enraizados. Então, se eu tiro essa palavra aqui, ó, falta um pouco aí da oração. Deu para entender? Então, o sentido aqui seria o E, tá? E foge desse sentido aqui. Tudo bem? Legal. Vamos aqui agora para essas três assertivas de acordo com esse trecho aqui, e depois a gente tem que identificar quais estão corretas, certo? A gente tem aqui, ó, o trecho a seguir foi adaptado de uma notícia pública. O texto a seguir foi adaptado de uma notícia publicada no jornal Paulista. O propósito da morte dos 7 tripulantes da espaçonave Columbia. A propósito da morte dos 7 tripulantes da espaçonave Columbia, o discurso ao país do presidente George W. Bush foi marcado pela consternação. Então, aqui foi um desastre que aconteceu em uma das espaçonaves aí, uma das diversas espaçonaves que os Estados Unidos mandou aí para a atmosfera, né, para além da atmosfera. E ele fez um discurso sobre isso, né? Então, aqui, ó, a colocação, aqui, ó, a propósito da morte dos 7 tripulantes do espaçonave Columbia, o discurso ao país do presidente George W. Bush foi marcado pela consternação. Sobre esse trecho, podemos fazer os seguintes comentários. 1. A colocação do adjunto nominal do presidente George W. Bush antes do complemento nominal ao país daria mais clareza à redação da notícia. Essa é a assertiva número 1. 2. Os benefícios às escolas dos livros didáticos não podem ocorrer antes do início do ano letivo. Nesse trecho, existe inconveniente de redação similar ao trecho que noticia o discurso do presidente George W. Bush. E a 3, os benefícios dos livros didáticos às escolas não podem ocorrer antes do início do ano letivo. Nesta ordem, o adjunto nominal dos livros, antes do complemento nominal às escolas, melhora a clareza da redação. Então, a gente tem essas 3 frases, sendo que 2 aqui fazem uma comparação com a utilização da parte sintática aqui do texto, certo? Ó, aqui já falaram para mim que colocaram alternativa E, mas alguém colocou alguma diferente? Se colocou diferente, está errado, tá, gente? É a E mesmo. Ó, as 3 orações estão corretas, tá? As 3 orações aqui nesse caso estão corretas de acordo com esse trecho do texto. Tá, muito bom. Quem colocou a E, então, estava corretíssimo. Então, seria a alternativa E mesmo. As 3 estão corretas. Aqui tem um inconveniente que, se fosse escrito dessa forma, teria facilitado a leitura. É isso mesmo. Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida disso aqui? Joinha? Sem dúvidas? Vou seguir. Vamos lá. 4. Leia os 3 anunciados que seguem. 1. Depois de muita procura, a cozinheira achou o seu velho livro de receitas. 2. A cozinheira achou
seu livro de receitas velho. Opa, pulei uma. Então vamos de novo. 1. Depois de muita procura, a cozinheira achou o seu velho livro de receitas. 2. De repente, a cozinheira achou o seu livro de receitas. 3. A cozinheira achou o seu livro de receitas velho. Assinale a alternativa que contém um comentário inapropriado sobre esses enunciados. Então, qual deles não é apropriado para esses 3 enunciados? A. O enunciado 1 quer dizer que a cozinheira encontrou o seu velho livro de receitas. Então, depois de muita procura, a cozinheira achou seu velho livro de receitas. B. Segundo o enunciado 2, a cozinheira julgou que seu livro de receitas estava velho. De repente, a cozinheira achou velho seu livro de receitas. C. O enunciado 3 é ambíguo. Pode admitir o sentido do 1 ou do 2. Então, aqui, a cozinheira achou o seu livro de receitas velho. Pode ter tanto o significado da primeira frase quanto da segunda oração. C. O enunciado 3 é ambíguo. Já foi. D. Não há ambiguidade alguma no enunciado 3. E E. No enunciado 1, velho, está funcionando como adjunta de nominal. No 2, como predicativo do sujeito. Qual seria aqui a alternativa correta? Já falaram para mim aqui no chat que seria a D. Está corretíssimo. É a D mesmo. Tá, gente? Então, aqui, a D, não há ambiguidade alguma no enunciado 3. Mentira. O enunciado 3 está completamente ambíguo, porque ele pode, sim, tanto ter o sentido da frase 1 quanto ter o sentido da frase 2, pelo fato de velho aqui poder identificar ambas as características. Tudo bem, gente? Dúvidas? Dúvidas aqui? Ou podemos dar continuidade? Posso continuar? O silêncio significa que ninguém tem dúvida? Beleza. Vamos lá. Então, aqui a gente tem a questão 5. Imagine-se na posição de um rigoroso editor de determinado jornal, conhecido pelos colegas como aquele que não deixa passar nenhum erro, zeloso pela qualidade dos textos para que não ocorra nenhum ruído na comunicação com os leitores. Suponha que chegasse às suas mãos a seguinte manchete. Então, presta atenção nas características que ele quer que a gente tenha em mente. Imagine-se da posição de um rigoroso editor de um determinado jornal, conhecido pelos seus colegas como aquele que não deixa passar nenhum erro, zeloso pela qualidade dos textos, para que não ocorra nenhum ruído na comunicação com os leitores. Suponha que chegasse às suas mãos a seguinte manchete. Então, a gente tem aqui uma pessoa que toma muito cuidado com qualquer tipo de erro que possa prejudicar a leitura da manchete, certo? E aí chega na mão de vocês a seguinte manchete. Justiça julga político inocente. O que você faria? Tendo em vista aqui não existe nenhum ruído, nenhum erro, né? O editor aqui toma muito cuidado. A. Aprovaria imediatamente a manchete, porque está bem construído, com clareza e objetividade na veiculação da informação. B. Alteraria, pois inocente, termo ambíguo, pode ser adjunta de nominal. O político foi considerado inocente pela justiça ou o predicativo do objeto. O jornal parte do pressuposto que o político é inocente. C. Vetaria o texto, já que os dois sentidos que ele passa são incoerentes. D. Alteraria, pois inocente, termo ambíguo, pode ser adjunta de nominal. O jornal parte do pressuposto de que o político é inocente, ou predicativo do objeto, o político foi considerado inocente pela justiça. E E. Faria uma escolha vocabular mais pertinente, apesar da clareza da manchete. Já colocaram para mim aqui, que acham que é a alternativa D, e vocês estão corretos, certo? Alternativa D mesmo. Você, como um editor preocupado, faria a alteração, porque aqui a palavra inocente tem um termo ambíguo, né? Podendo ser tanto aí
com o predicativo do objeto, quanto um adjunto adnominal, certo? E por isso você criaria essa ambiguidade, o que não seria tão claro na sua manchete. Ok? Explicar B. Alteraria, pois inocente termo ambíguo, pode ser adjunto adnominal, o político foi considerado inocente pela justiça, ou predicativo do objeto, o jornal parte do pressuposto de que o político é inocente. Ah, porque aqui ele tá indicando que o jornal, ó, a diferença está aqui, ó. Opa, não deu certo, calma aí. Aqui, vou só explicar B, que pediram para explicar B aqui, gente. Porque qual que é a diferença entre a B e a D, né? Ó, a diferença aqui está aqui, ó. O jornal não está partindo de um pressuposto de que o político é inocente, tá? Aqui no caso, o político foi considerado inocente pela justiça, mas não é um pressuposto, não é, a pessoa não tá, o jornal não está querendo deixar que isso é uma opinião do jornal, uma ideia que o jornal chegou nesse contexto. Deu para entender? Tá? A diferença está aqui, ó. Então, aqui, na verdade, o predicativo do objeto ele não traz esse pressuposto. Ele deixa claramente considerado de que o político foi considerado inocente pela justiça. Então, a diferença está nesse pressuposto. O jornal não está partindo de pressuposto nenhum. Deu para entender aí? Beleza. Então, vamos seguir. Vamos para 6. Aqui, ó. Embora sejamos conhecidos por fazer as melhores coisas, daqui por diante queremos ser conhecidos também por fazer as coisas melhor. Então, olha só. Esse aqui é bem legal. Esse aqui é bem bacana. Embora sejamos conhecidos por fazer as melhores coisas, daqui por diante queremos ser conhecidos também por fazer as coisas melhor. Ok? Então, aqui ele está fazendo uma brincadeira com essas duas palavras, gente. Ó, ele está brincando com a gente com essas duas palavras, ó. Melhores e melhor. Certo? Okay? Ele tá fazendo uma brincadeira com essas duas palavras aí. Olha só que legal, gente. Quando a gente começa a conseguir analisar certinho a parte gramatical das orações, como as orações acabam fazendo mais sentido para a gente. Então, aquilo que eu falei, esses detalhes que a gente vê na parte de gramática, eles complementam muito a nossa habilidade de interpretação de texto, né? Então, assim, se a gente consegue fazer essas análises de maneira mais adequada, por exemplo, você lê um trecho de um texto e você, pera, não entendi o que o autor está querendo dizer, e vocês conseguem fazer essas análises, a gente começa a conseguir interpretar muito melhor aquele texto, né? Então, é bem legal ter isso em mente, porque a gente foge daquela ideia de que assim, eu consigo ler, mas não consigo entender. Né? Eu passo a ler e entender aquilo que eu tô lendo. Então, é bem legal isso aqui, gente. Olha só, então vamos lá. Embora sejamos conhecidos por fazer as melhores coisas, daqui por diante queremos ser conhecidos também por fazer as coisas melhor, certo? Então, essas são as duas orações que a gente tem aqui. Olha lá, aponte a que palavras do texto são associadas às duas que vêm destacadas. Indique a função sintática de cada uma, certo? Então, olha só. Aqui, primeiro, a gente tem que identificar qual que é a função sintática e a qual palavra qual palavras melhores estão complementando, certo? Então, aqui, que palavras melhores, a palavra melhor está complementando aqui? A gente tem lá, embora sejamos conhecidos por fazer as melhores coisas. A palavra melhor está complementando qual palavra? A palavra melhores está complementando fazer? Ó, vamos lá. Embora sejamos conhecidos por fazer as melhores coisas.
melhores, está complementando o verbo fazer? Ele está complementando o que aqui? Ó, presta atenção na concordância. Aí, já me colocaram aqui a resposta certa. Já. Isso, muito bom, Roger, Emily, perfeito. Isso mesmo. Então, aqui, ó, nesse caso, melhores está complementando coisas, certo? Então, aqui, ó, melhores está associada a coisas. E é um adjunto adnominal por quê? Vamos voltar lá em cima. O adjunto adnominal está ligado ao nome sem a necessidade de preposição, certo? Entre melhores e coisas, eu tenho preposição? Oh, sem a necessidade de verbo, sem a necessidade do verbo. Desculpa, não é preposição, gente. Falei besteira. Ó, não precisa da interferência do verbo para a gente ligar a coisa. Tem aqui interferência do verbo para ligar melhores a coisa? Não tem interferência do verbo? Não, né? Então, como eu não tenho interferência do verbo, é um adjunto adnominal. Agora aqui, ó, melhor. Melhor. Né? Daqui por diante, queremos ser conhecidos também por fazer as coisas melhor. Melhor, tá ligado ao quê? A palavra melhor tá ligado a qual termo da oração? A fazer. Então, olha só, já fugiu, gente, de qualquer uma dessas duas opções, hein? Já fugiu. Porque, ó, as duas complementam ela sempre vem associado ao nome, tanto o predicativo quanto o adjunto adnominal vem associado ao nome. Então, não é nenhuma dessas duas coisas, não é nem adjunto adnominal e nem predicativo, tá? Tudo bem, a gente já descobriu que melhor é, está associado à palavra fazer, certo? Porque eu não tenho, ó, de novo, a gente tem que sempre tomar cuidado primeiro com a concordância. Coisas aqui está no plural, melhor está no singular. Eu não posso falar coisas melhor, ou né, associando. Então a gente vai associar a outra coisa, a gente vai associar o verbo fazer. Então, se aqui não é nenhum predicativo e nem um adjunto adnominal, o que completa o verbo? Quais são as coisas que complementam o verbo? Vocês já viram isso lá atrás. O que complementa o verbo? Aquilo que a gente tem diversos tipos, né? Que complementam o verbo. Quem lembra? Alguém lembra? Adjunto, adverbial. Aqui no caso, se a gente quiser explicar ainda mais, é um adjunto adverbial de modo, porque explica como eu estou fazendo alguma coisa, certo? Toda vez que a gente tem algo que complementa o verbo, esse algo é um adjunto adverbial. Tudo bem? Certo? E aí, se vocês quiserem ainda falar, é de tempo, de modo, de frequência, então, aqui no caso é de modo, porque fazer como? Fazer melhor. Lembra? A gente sempre tem a perguntinha que a gente faz para o verbo para saber que tipo de adjunto adverbial ele é, né? Vocês lembram disso? Isso aí vocês já viram lá atrás. A gente vai rever mais para frente de novo. Mas a gente já viu lá atrás. Tá? Deu para entender aqui, gente? Beleza. E a gente tem a B. Explica a diferença de sentido entre fazer as coisas melhores e fazer as coisas melhor. Eu quero que vocês expliquem o sentido, ou seja, é uma análise semântica, tá? Qual o sentido da frase? Quando eu falo fazer as coisas melhores, não, fazer as melhores coisas, o que eu quero dizer com isso? E fazer as coisas melhor, o que eu quero dizer com isso? Quem sabe me dizer? Fazer as melhores coisas, tipo melhores escolhas? Pode ser, pode ser. As melhores coisas seriam as coisas ideais, melhor, perfeito. Então, quando você faz as melhores coisas, você faz as coisas que são ideais, certo? E fazer as coisas melhor. Aprimorar algo, fazer algo que você já fazia de uma forma melhor. Deu para entender? Então, quando eu faço as coisas melhor, é algo que eu já fazia, mas eu estou tornando essas coisas que eu já fazia
em algo aprimorado. Enquanto fazer as melhores coisas, eu vou selecionar de todas as coisas que tem e vou escolher as melhores a serem feitas. Deu para entender? Deu? Perfeito. E aí aqui ele fala de um jeitinho mais complicado até de entender, mas dá para pegar. Ó. Fazer as melhores coisas indica a capacidade de fazer coisas com a qualidade mais alta. Fazer as coisas melhor indica a intenção de executar as coisas de modo ainda mais aperfeiçoado. Deu para entender? Deu? Então é aquilo que eu falei. Ó. Fazer as melhores coisas é quando você tem várias coisas a serem feitas e dentro desse grupo você seleciona quais são as melhores. E você põe elas em ação, em prática. Já fazer as coisas melhor, você tem todas aquelas coisas que você já faz e você passa a fazer elas de um jeito mais, com uma qualidade maior. Deu para entender? Joinha? Legal, gente. Então aqui, ó, a gente passou a conseguir identificar qual que é a diferença de um adjunto adnominal para um predicativo, certo? Agora, nessa próxima aula que a gente vai entrar, na próxima segunda-feira, a gente vai fazer esse contraste, só que não vai ser entre adjunto adnominal e predicativo. Vai ser entre adjunto adnominal e complemento nominal, certo? Porque a gente tem complemento nominal, predicativo e adjunto adnominal. E aqui a gente vai fazer o contraste entre essas duas coisas, sem contar o fato de que nós trabalharemos também a ideia do que é um aposto e do que é um vocativo. Tudo bem? Nada de muito difícil, gente. Isso aqui ainda é mais fácil do que aqui, o que a gente viu nessa aula. É mais simples ainda. Tudo bem, gente? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Pessoal? Tudo certo? Maravilha, então, pessoal. Então, a gente vai finalizando a nossa aula de hoje por aqui, certo? Façam, assim, quem não fez ainda, façam os exercícios do plural referente até essa aula que a gente fez agora, tá? Referente até a aula 19 e 20. Até aqui tem que estar feito. E aí a gente vai dar continuidade das lições 21 e 22. Tudo bem? Tranquilo? Então, por hoje é isso aí, pessoal. A gente se vê na próxima aula, joia? Vou finalizar aqui a aula, gente. Beijo, beijo. Roger, Mari, Emily, parabéns pela participação de vocês. Estou gostando muito, certo? Pessoalzinho aí que acorda com sono, né? Tentem participar um pouco mais das aulas nas demais aulas, tá bom? Obrigado. Em especial aí, Roger, Emily e Mari. Parabéns. Beijo, galerinha. Tchau, tchau.